Bom dia, BD. Essa é a aula do dia 9 de agosto, Escola Bíblica Dominical da Catedral da Reconciliação. Hoje estudaremos o livro de Esdras. Estamos estudando o Velho Testamento. Vejamos então. O livro de Esdras está narrando a continuação do que está descrito no segundo livro de Crônicas. Embora os fatos não sejam exatamente contínuos, porque alguns livros bíblicos não são perfeitamente continuações, o livro de Esdras e Neemias era um único livro na Bíblia judaica, mas na nossa Bíblia eles estão separados como Esdras e Neemias, e nós os estudaremos separados. Vejamos que a revista propõe o autor sendo Esdras. E a revista traz como data provável entre 536 e 458 antes de Cristo. O versículo-chave, Esdras 7:10, e a palavra-chave, humilhação. O livro de Esdras vem narrar o retorno daqueles que estavam cativos, porque agora a Babilônia tinha sido dominada e o império sobre Israel era um império persa. Eles estavam sob domínio do povo persa e esse povo está sendo trazido de volta. É um novo êxodo. Esse povo que tinha sido deportado, esse povo que tinha sido exilado, que tinha sido levado prisioneiro, retorna para a sua terra. Esse retorno acontece sendo narrado no livro de Esdras, e o livro se divide em dois grupos de retorno. O livro vai dizer que o primeiro grupo que vem com Zorobabel e o segundo grupo que vem com Esdras. Esse livro tem um foco da reconstrução do culto, né? Reconstrói o templo e reconstrói a espiritualidade do povo. Então, para entrar nessa aula, eu quero convidar a todos vocês para uma breve oração. Oremos então. Santo Deus, Pai eterno, obrigado por essa aula, obrigado por esse momento de aprendizado, Senhor. Dá-nos, Senhor, conforme a Tua vontade, a presença, a direção, a unção do Espírito Santo, para que tudo, Senhor, corra conforme a Tua vontade. E que após essa aula sejamos, Senhor, abençoados, Senhor, com a Tua revelação. No nome de Jesus é assim que oro e te agradeço. Amém. Então vejamos. Como eu iniciei dizendo que o livro está descrito basicamente em dois momentos, no retorno de dois grupos. O início do livro traz o decreto do rei Ciro, que permite que o povo retorne para reconstruir o templo. A cidade tinha sido arrasada, tinha sido incendiada pelos babilônicos. E esse povo vai voltar. E esse povo, quando volta, ele volta primeiro liderado por Zorobabel e depois o segundo grupo liderado por Esdras. O livro inicia com o rei decretando a sua autorização para que o povo voltasse à terra e reconstruísse o templo.
E é exatamente isso que eles vão fazer, eles vão vir reconstruir o templo. Então vejamos que quando o livro narra esse primeiro grupo vindo, a primeira atitude do grupo é reconstruir o altar. Como a tarefa desse primeiro grupo é reconstrução do templo, o primeiro ato é a reconstrução do altar do Senhor. Para que, antes de tudo, começassem a ser reiniciados os sacrifícios. Então, o altar é reconstruído para que sobre o altar pudessem oferecer sacrifício ao Senhor. Então, constrói-se em primeiro lugar o altar. Há uma simbologia de que antes do templo o altar precisava estar restaurado. Essa atitude, ela vem sendo evidenciada, a gente vê vários momentos onde isso é feito, assim como em outros livros, podemos enxergar que um outro simbolismo no fato de renovar a aliança, né? Os livros vêm mostrando, os livros históricos, momentos que o povo é convidado a restabelecer a aliança feita com o Senhor no Sinai. Geralmente isso antecede o momento de restauração do altar, e uma vez ocorrida essa sequência, o culto é restaurado, porque foi restaurada com isso a comunhão. Então vejamos que há aqui, de volta, o que a gente tinha estudado lá em Crônicas, que esse povo estava sendo reconectado, esse povo estava sendo ressignificado, as raízes tribais, para que eles entendessem e reconstruíssem sua identidade, porque nós vamos ver que o que ocorre com o povo causa uma desconstrução de sua cultura e de suas raízes. E o que mais vai afetar as características do culto desse povo é exatamente se misturar com outras culturas. Então, quando vem esse retorno, já desde o livro de Crônicas, estamos vendo que há um caminho de restauração. E esse livro, ele tem um foco, e eu diria que seria um foco teológico e religioso. Porque ele vem reconstruir o culto. Quando a ênfase está em primeiro reconstruir o altar, para nós que vivemos a nova aliança, é um paralelo como se eu estivesse reconstruindo ou retornando o meu coração à adoração ao meu Deus. Então, quando eu reconstruo e eu recupero o altar, é como se eu limpasse o meu interior, limpasse o meu coração, para que aí eu pudesse fazer a reconstrução do tabernáculo. É o que está acontecendo. Aqui não era mais uma tenda, né? Esse templo do qual falamos é o templo de Salomão. Aqui ele vai ser tido como o templo de Zorobabel, porque é a segunda casa, né? Que está descrito também em Ageu. Então nós vamos ver aqui o seguinte: esse templo do qual falamos é o segundo templo. O templo de Salomão é destruído e ele vai ser reconstruído agora.
e ele vai ser chamado como Templo de Zorobabel. Então, esse ato inicial faz com que essa reconstrução comece pelo altar, reconstruindo o altar. Vejamos o seguinte: Zorobabel, que está vindo com o primeiro grupo, podemos colocar aqui que esse é o primeiro grupo, né? O primeiro grupo. E aqui o segundo grupo, que vem com Esdras. Esdras é um homem de suma importância para essa época, porque o que está havendo aqui é que uma nova geração, é um povo novo que está retornando para Israel. Quem retorna para Jerusalém não são os mesmos que são exilados, mas uma nova geração. O tempo de cativeiro ele é menor, mas ele é suficiente para que não sejam os mesmos que voltam. Os que retornam, eles simbolizam aqueles que conseguiram obter o favor de Deus, a restauração da adoração ao seu Deus, e é um povo que reconstrói essa vida espiritual e vem exatamente retornando à sua terra. Então, o povo que tinha perdido a terra, nós estamos numa história onde o povo falha, há um fracasso, há uma tragédia. Tudo aquilo que Deus havia alertado, advertido, estava acontecendo, e esse povo hoje estava exilado em terra estranha. E esse povo agora tinha a oportunidade de voltar à sua terra e reconstruir o templo. Vejamos o seguinte: já no início do livro de Esdras, há evidência que Deus nunca saiu do controle e que sempre esteve no comando de absolutamente tudo. Porque, inclusive, no decreto do rei, está descrito que Deus, sempre Ele, provendo todas as coisas, é quem leva o rei a decretar que o povo podia voltar. E esse povo, ele não vai voltar de mãos vazias. Eles vão trazer ouro, prata, tudo que é necessário para que o templo seja reconstruído. O decreto ainda diz que é da tesouraria, que é exatamente dos impostos que tudo será pago. É lógico que também está referindo no livro que do povo também sairão suas doações, porque afinal de contas o povo vai ofertar. O povo estava reconstruindo todo o cerimonial do culto. Então o primeiro ato é reconstruir o altar e a reconstrução do templo. Mas aí, como em toda a história de Israel, há oposição. E aí nós vamos ver que os inimigos de Israel, os inimigos dos judeus, e aí quando eu falo Israel, eu falo como nação, porque aqui havia acontecido, nós já sabemos, aqueles que acompanharam as aulas, o reino do norte é destruído com a queda de Samaria, esse reino destrói-se, as 10 tribos que estão no norte sofrem uma derrota total, aqui esse reino é total destruição do reino do norte, e aqui a queda de Jerusalém, aqui é o império assírio, que vai fazer algo terrível, vai misturar esse povo, vai trazer gente que não era daqui para morar no meio desse povo e vai levar cativo alguns para outros locais. Então faz uma mistura cultural. E esse povo, que aí quando há o retorno, que eles começam a reconstruir o templo aqui em Jerusalém,
Porque está descrito, inclusive, no texto do livro de Esdras, que o lugar do culto a Deus era em Jerusalém. Porque Deus, desde Deuteronômio, tem dado instruções sobre todas essas coisas. Então é exatamente aqui onde está sendo restaurado que vai haver uma oposição. Os inimigos, ou seja, aqueles que moravam aqui, porque aqui já tinha sido tudo desfeito. Esse território antes que era muito grande, agora era muito pequeno. Toda a terra que Deus tinha dado ao seu povo já não existia como era antes. Então vejamos o cenário. A revista traz um texto interessante, eu quero ler para vocês. Aqueles que têm a revista, se tiver o texto, me acompanhem. Os que não tiverem, fiquem atentos. Eu tentarei ler. O território que outrora hospedara o reino de Israel já não era o mesmo. Os persas o dividiram em diversas satrápias. Esse nome é dado aos territórios, né? Então eles tinham distribuído, né? Dividiram em diversas satrapias, né? Satrápias. E Israel era apenas um distrito de uma satrápia chamada Iehu, que quer dizer além do rio. Porque todo esse território os persas haviam conquistado, inclusive a Babilônia, que tinha caído e já não tinha poder sobre essa região, estava dominada sob o Império Persa. O Império Persa dominou a região inteira, inclusive além da Babilônia, né? Eu tenho colocado para vocês esse mapa, um mapa muito básico, muito simples. Eu não sei desenhar bem e a gente não teria aqui condições de fazer um detalhamento melhor. Porque eu sou muito limitado com relação a desenhar. Então vejamos o seguinte, aqui nós temos o deserto. Desse lado do Jordão, isso aqui é o Rio Jordão, isso aqui é o Mar da Galileia e aqui é o Mar Morto, né? Aqui Jerusalém. Vamos lembrar que no desenho anterior eu coloquei aqui como sendo o litoral, né? E aqui o Mar da Galileia e o Mar Morto. O Rio Jordão é uma ligação entre o Mar da Galileia e o Mar Morto. Toda essa região aqui e essa região aqui é montanhosa, tem muita montanha. Por isso que a gente sempre vê nas Escrituras Sagradas subir a Jerusalém, porque Jerusalém ficava num lugar alto. Então subia a Jerusalém, porque essa região aqui era uma região montanhosa. Quem leu aqueles momentos onde os filisteus, né, vinha sempre contra os israelitas, né? Israel sempre sofreu esse confronto com vários povos. Os filisteus, então, eles tinham carros de ferro, mas eles não lutavam bem nessas regiões perto de Jerusalém por causa da altitude. Então, era exatamente aí onde o povo de Deus era muito eficiente, eles corriam para esse lugar mais alto. Então, era exatamente aqui nessa faixa que é montanhosa, onde fica Jerusalém, que eles não tinham tanto êxito. Então, isso é só para contextualizar vocês e vejamos o seguinte. Então, nós estamos aqui falando que esse povo volta para um território bem menor. Tudo era bem menor. Era uma restituição em todos os termos. O templo estava sendo restituído, a terra sendo restituída, apesar de que esse povo vinha sob um decreto, mas ainda vinha sob o domínio do rei. Eles não estavam em total liberdade. Eles ainda estavam sob o domínio do Império Persa, e quando eles retornam por autorização real. Mas Deus é quem move o coração do rei a fazer isso. E esse povo vai voltar. Então vejamos o seguinte. O que está sendo construído aqui? Eu estou mais interessado em dar uma visão panorâmica, como eu venho fazendo nos outros livros, para que você possa, junto comigo, começar a construir na sua mente o que Deus estava fazendo. Deus tinha
tido todo um propósito em trazer esse povo, libertar lá do Egito, que está em êxodo aquela libertação, e a gente fala que ali Deus estava trazendo um segundo pilar importante, a obediência. Em Gênesis Deus tinha trazido a fé com a sua revelação, né, e a eleição dos patriarcas. Em Êxodo Deus vai construir a obediência através da libertação, do ensino e da restauração do culto. Isso tudo faz com que a aliança do Sinai, né, seja estabelecida entre Deus e seu povo, e Deus vem habitar nesse meio, no meio do povo. Aqui tudo está sendo refeito. É exatamente nesse livro que eu digo que ele tem um foco teológico e religioso, porque ele vai reconstruir, ele simboliza a reconstrução. Que a gente possa se ater menos aos detalhes dos fatos e mais ao significado, há uma verdade subentendida que precisa ser revelada a nós. Que Deus seja misericordioso conosco hoje e possa revelar através desse livro quanto aprendizado existe nessas palavras, porque esse povo está vindo reconstruir um novo altar, um novo templo. Então veja bem, há um novo cenário. Tudo que estava sendo reconstruído tinha a permissão do rei, esse povo estava de volta e o templo estava sendo reconstruído. Então, sob concessão imperial, eles retornam, e há aqui um registro, aquela idolatria tinha acabado. Esse povo tinha tomado consciência do que acontecera com eles. E é exatamente aqui que esse povo, de volta, vem restaurar a comunhão com Deus, através de um templo reconstruído, de um altar reconstruído, se livrando de um tempo de muita confusão espiritual. Esse tempo é um tempo que vai coincidir com muita coisa acontecendo no mundo, exatamente nesse contexto aqui. Esse é exatamente o momento onde o pano de fundo é esse mundo do asiático aqui, sul da Europa. Aqui, se nós tivéssemos um mapa, a gente estaria vendo aqui Jerusalém, aqui seria a Palestina, e aqui seria o mar Mediterrâneo, aqui as ilhas onde Paulo fez as viagens, aqui vai estar Espanha, Itália, mais para cima aqui, né? Então vejamos o seguinte, aqui nós veríamos o deserto, a Babilônia, a Síria vai estar aqui mais acima e a Pérsia um pouco mais aqui para a direita. Tudo, por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque é nesse tempo que esse povo está sendo influenciado. Sabe por quem? Vejamos o seguinte. Zoroastro, Zaratustra, Sócrates, Platão, e Aristóteles. Esses na Grécia, e esses na Pérsia. Então vejamos. Uma nova espiritualidade tinha que nascer, porque esse povo que sai, que vem do exílio e retorna, estava sob influência, esse tempo aqui está a influência de Buda,
na Índia, Siddhartha Gautama, né? Então ainda tem aqui, eu não coloquei, eu vou colocar aqui mais abaixo esse outro item, ainda tem aqui Buda. Então veja, tudo isso contribuía, conflitava e concorria com a formação desse povo. E esse era um povo, nós estamos falando aqui, quando nós começamos a estudar Êxodo, nós estávamos falando de 1440 a.C., a data provável da escritura do Pentateuco. Já falamos aqui que não há precisão nessas datas, mas para que a gente tenha uma ideia de posicionamento no tempo, né, nesse calendário bíblico do Antigo Testamento, porque esses livros eles praticamente encerram a história do povo de Israel. Aqui praticamente assim encerrando tudo que é a história do povo de Israel. É nesse livro de Neemias que vai acabar, vai finalizar a história do povo de Israel no Antigo Testamento. Os demais livros eles estão colocados após esses livros, mas alguns narram os mesmos fatos do ponto de vista profético, que são os profetas, né? Ou mesmo são livros que foram escritos antes ou durante esse período. Mas em termos de história, aqui nós estamos praticamente encerrando a história do povo de Israel do Antigo Testamento. E aqui está nascendo, aqui é o berço do judaísmo, né? Inclusive, há muita oposição a certas colocações, porque quando há um impedimento, eu comecei exatamente falando sobre essa situação de oposição, que nós vamos ver um pouco mais detalhadamente, que há uma oposição, essa oposição é exatamente desse povo que está aqui, que cultuava Deus e cultuava outros deuses, e estava tudo misturado, e esse povo quer vir para ajudar na construção do templo. E aí, eles não aceitam, porque eles tinham vindo dentro de um propósito de reconstrução, que para eles tinha a ver com, não só com o estereótipo, não tinha só a ver com parede, mas com a adoração, com o culto e com o relacionamento com o Deus deles. Então era um retorno às origens e havia muito significado aqui. Por isso eles não aceitam e esse povo vai acionar o rei através de uma carta e a obra é parada. E esse povo consegue parar por 15 anos essa obra. E nós veremos mais detalhadamente que esse povo consegue paralisar a reconstrução do templo durante 15 anos. Mas isso tudo será confrontado.